Vamos lá, pessoal, corrigindo agora o módulo 8, tá? No número 1, ele deu aqui pra gente 12 triângulos e ele quer que a gente monte pares utilizando os casos de congruência que nós temos, né? Então, nós vamos ter que caçar aí através dos desenhos. Então, vamos lá começar no T1, né? No primeiro triângulo. No primeiro triângulo, eu tenho um lado, um ângulo e um lado, tá certo? Então, eu vou ter que fazer a mesma coisa, vou achar um outro triângulo aí que tem essa mesma característica. Para ficar fácil, vamos usar o ângulo de 70. Vamos ver se tem algum aí que tem ângulo de 70. Vocês vão ver que aqui, ó, no 8, olha que legal. O T8 também tem um ângulo de 70 e ele tem as mesmas medidas, ó. Tá vendo? Ele tem 6 e 6, ele tem 4 e 4 e tem um ângulo de 70. Então, vamos lá. O T1, espera que tá desfocando. O T1 e o T8, eles são congruentes pelo lado, ângulo, lado. Tá certo? Vamos no T2. No T2 eu tenho a mesma situação. Eu tenho um lado, eu tenho um ângulo e eu tenho um lado. Então, eu tenho o LAL, L-A-L. Vamos ver qual deles tem as mesmas características do T2, tá? Se vocês forem aqui no 7, eu vou para adiantar vocês. No 7, cadê o 7? Eu tenho as mesmas coisas, olha. No 7, eu tenho um ângulo de 60 igual ao 2. Ó, ângulo de 60 e ângulo de 60. Deixa eu pegar duas canetas para facilitar. Aqui, ó. Vamos lá. 2 e 2, tá vendo? Lado 2, lado 2. Ângulo de 60, ângulo de 60. Lado 1 e lado 1. Então, eu posso concluir que o T1 e o T7 também são congruentes. Tá vendo? Ó? Aliás, desculpa. O T2 e o T7 são congruentes pelo lado, ângulo, lado. Vamos lá no T3. Vamos ver quem faz parzinho com o T3. O T3 eu tenho um lado, um ângulo e um lado. A mesma coisa, tá? Eu tenho o LAU. Quem aí tem um ângulo de 35 com medidas 8 e 3? Aqui, ó, medidas 8 e 3 e entre as medidas um ângulo de 35. Então, o T3 e o T5 são congruentes pelo mesmo caso, L-A-L, tá certo? Próximo é o T4. Vamos ver o que o T4 tem. O T4 já é um pouco diferente, tá vendo que ele tem ângulo, lado, ângulo. Então, ele tem aqui, ó, ângulo, lado, ângulo. Agora ele tem um caso ala. Vamos ver quem faz parzinho com o T4. Vocês vão ver aí que é o 11, que tem as mesmas medidas, tá vendo? Dois ângulos iguais de 25 e 35 e entre os dois ângulos tem 8 de medida de lado. Então, olha só. O T4 e o T11, eles são congruentes pelo caso ala, beleza? O T5 já foi, então vamos ver o T6. O T6, ele é muito fácil, né? Ele tem três lados evidentes, 3, 4 e 6. Então, eu tenho lado, lado, lado. Vamos ver quem tem medidas 3, 4 e 6. Aqui, ó, o 10. O T10. O T10 tem 3, 4 e 6 também. Então, eu posso concluir que o T6 e o T10 são congruentes pelo caso LLL, que é lado, lado, lado. Quem falta aí, gente? Vai faltar o T9 e o T12, tá? O T9, cadê o T9? Tá aqui, ó. O T9 tá aqui e o T12 tá aqui, tá certo? Então, observa que eu tenho um ângulo e outro ângulo, e eu tenho um lado aqui, ó. Aliás, desculpa, eu tenho um ângulo, tenho um lado e tenho um ângulo oposto,
tá? Então, esses dois aqui vão ser congruentes pelo caso lado, ângulo, ângulo oposto, tá ok? Então, tá aqui a resposta do número 1 do módulo 8. Facinho, né, gente? Super, super, super fácil. Beleza? Corrigindo, então, o número 2, que trabalha com a mesma coisa, tá? Vamos lá. Eu tenho aí, ó, alguns triângulos, né? Só que eles já estão em pares aí, tá? E agora o nosso objetivo é descobrir justamente quais são os casos de congruência que cada um aborda. Então, aqui eu tenho um lado, né? Aqui eu tenho um ângulo e aqui eu tenho outro lado. E a mesma coisa acontece do lado de cá. Então, o caso de congruência aqui é lado, ângulo, lado. É o famoso lado. O segundo, eu tenho 3 lados. Tem um lado aqui, um lado aqui, um lado aqui. E outro triângulo igualzinho. Então, o caso de congruência vai ser lado, lado e lado. Tá ok? Observa agora no número 3 que eu tenho, olha só. Eu tenho um lado e um ângulo oposto. E a mesma coisa aqui. Então, caso de congruência, lado, ângulo, ângulo oposto. Ok? Vamos ver na número 4. Número 4 eu tenho a mesma coisa, só que ele está deitado, ó. Eu tenho um lado, um ângulo e um ângulo oposto, a mesma coisa. Lado, ângulo, ângulo oposto. E o número 5, a mesma coisa. Eu tenho um lado, um ângulo e um ângulo oposto aqui. Então, eu vou ter o mesmo caso aqui. Tá ok? Então, tá aí a resposta até a número 5. Deixa eu ver se tem mais. Tem mais. Eita, chofando, tem mais. Então, vamos ver o próximo caso aqui. Aqui, gente, observa que eu tenho mais informações, né? Então, eu posso considerar tanto aqui um ângulo, lado, ângulo, ângulo, lado, ângulo, ou eu posso considerar um lado, ângulo, lado. Tanto faz. Quem colocou um ou colocou o outro, estaria correto, beleza? Vamos ver a número 7. O que a número 7 diz? O que eu tenho de informação? Aqui, ó, observa que as hipotenusas são iguais, não é verdade? Eu tenho hipotenusa igual e cateto igual. Então, aqui eu tenho aquele caso que a gente chama de HC, que é hipotenusa cateto. Beleza? Então, está corrigido aí a número 2. Pessoal, a número 3 é uma situação aqui que ele fala o seguinte. Eu fiz um desenho para poder clarear a vida de vocês, tá? Bom, um avião levanta voo da cidade A até a cidade B, situado com 500 km de distância. Então, eu coloquei aí a quilometragem para facilitar a vida de vocês. Depois de voar 250 km em linha reta, o piloto descobre que a rota está errada e, para corrigi-la, ele altera a direção do voo num ângulo de 90 graus. Tá vendo? Então, aqui tem 90 graus. Tá ok? Ele andou 500... Ele andou 250... Deixa eu desfocar um pouco. Ô, câmera. Ele andou 250, depois ele viu que está errado, e aí o que ele fez? Ele voltou aí no ângulo de 90 graus, tá? Se a rota não tivesse sido corrigida, a que distância ele estaria de B após ter voado os 500 quilômetros previstos? Então, vamos lá. Olha só o que aconteceu, gente. Nós vamos ter que achar esse pedacinho aqui. Mas, observa que... deixa eu desfocar Observa que inicialmente ele andou 250. Quando ele andou 250, ele ia andar 500. Aí que ele foi ver que estava errado. Aí ele fez 90 graus e voltou, tá certo?
O objetivo dele era andar 500, então ele já tinha andado 250, faltava andar mais 250. Então, você concorda que isso tudo aqui daria 500, que é o que ele queria? Mas ele descobriu que estava errado. Então, existe uma teoria aí, né, que a gente já viu, que se os dois lados, né, observe que aqui, se aqui é 90, aqui é 90 também. Observa que se aqui e aqui eles são iguais, e eu divido no ângulo de 90 graus, eu posso concluir que o x vai ter a mesma medida. Olha, vai ter 500. Esse triângulo aí, gente, ele acaba tendo como caso de congruência o LAL, né? Lado, ângulo, lado. Tá ok? Então, eu posso dizer que o valor do x aí é 500 quilômetros mesmo. Ok?